O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Existe vida após a morte? Será que eu vou reencarnar em outro corpo? Será que eu vou para o céu ou vou para o inferno? Estas são as perguntas mais comuns que as pessoas fazem quando pensam a respeito da morte. E afinal de contas, ela é o fim da vida ou apenas o começo? Uma pesquisa realizada por uma emissora de TV dos Estados Unidos mostrou que cerca de 80% da população mundial acredita que existe vida após a morte e que a alma do ser humano é imortal. Alguns dizem que quando o corpo morre, a sua alma se liberta e é direcionada para o purgatório, onde paga pelos seus pecados até o momento de ir para o céu. Outros creem que irão reencarnar em outro corpo e voltarão a viver na Terra mais uma vez. E há ainda aqueles que acreditam que irão dormir em seus túmulos até a volta de Cristo. Enfim, há muita confusão em relação ao que acontecerá conosco depois da morte. Porém, toda essa discussão se torna desnecessária quando olhamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, pois ela nos traz as respostas para todas essas perguntas da humanidade. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 fatos sobre a morte que vão chocar você. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, eu tenho colocado mensagens de fé e orações para abençoar a sua vida. Então venha caminhar comigo, ok? Vamos lá. O primeiro fato: os mortos não podem ter contato com os vivos. Outro pensamento muito comum entre as pessoas de diversas culturas e religiões é o de que as pessoas mortas continuam influenciando na vida daqueles que estão vivos e que podem revelar a elas coisas que estão ocultas. E um filme muito conhecido que retrata muito bem essa situação é o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Mas isso não está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Isso mostra que quem morre deixa de ter qualquer tipo de influência aqui na Terra e, consequentemente, não pode ter nenhum tipo de acesso aos vivos. Por isso, quando você ouvir alguma história de que uma pessoa falecida enviou um recado do além para alguém vivo, através de um médium ou qualquer outro tipo de mensageiro, não acredite, pois ainda que seja reconfortante, não é a pessoa quem está transmitindo a mensagem. A Bíblia diz que Satanás se transforma até mesmo em um anjo de luz para enganar as pessoas e afastá-las dos caminhos do Senhor. Além disso, Jesus contou na parábola do Lázaro e do rico que existe um grande abismo entre os vivos e os mortos, de forma que não conseguimos acessar os mortos e eles não podem ter contato conosco. O segundo fato: depois da morte, o nosso espírito volta para Deus. Não é raro vermos em filmes e séries casos de espíritos de pessoas que ficam vagando pelo mundo, cuidando dos vivos ou simplesmente lhes causando terror e medo. Também é comum encontrar em livros e até novelas e histórias de almas que reencarnaram em outros corpos para continuarem sua peregrinação pela Terra. Mas tudo isso não é nada mais que ilusão, porque a Bíblia nos garante que quando nós morrermos, o nosso corpo voltará a ser pó, como era no início, e o nosso espírito voltará para Deus. Veja o que está escrito: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. E algo muito interessante que você precisa saber é que quando Jesus voltar, nós seremos transformados e estaremos com Ele em nosso próprio corpo, onde poderemos tocar as pessoas que amamos, reconhecê-las e até nos alimentarmos. Seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados que ficam vagando por aí. Isso fica bem claro em Lucas capítulo 24. A Bíblia diz que depois de ressuscitado, Jesus apareceu entre os discípulos. E quando eles o viram, ficaram surpresos e achavam que estavam vendo um espírito. Mas Jesus disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho.
Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. O terceiro fato: quando o cristão morre, vai direto para a presença de Jesus. Se você já entregou a sua vida para Jesus e o recebeu como Salvador, a sua alma vai para onde Cristo está quando você morrer. Foi isso que Cristo disse para o ladrão que estava crucificado ao lado dele: Hoje você estará comigo no paraíso. Na Bíblia, a palavra paraíso e também a frase seio de Abraão, que lemos em Lucas 16:22, eram duas expressões usadas pelos judeus para simbolizar o estado de felicidade e descanso que o fiel teria após a sua morte. E nesta passagem do ladrão da cruz, Jesus afirma que esse estado de felicidade e descanso é ao lado dele. E no livro de Atos, também lemos que Estevão, pouco antes da sua morte, viu Jesus em pé no céu, à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Então, enquanto estava sendo apedrejado, Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, o espírito de Estevão, na mesma hora em que deixou seu corpo, foi para a presença de Jesus. E por último, nós temos também um ensino do apóstolo Paulo. No final da sua vida, Paulo estava preso e aguardava o dia da sua morte. Mas ele não tinha medo de morrer. Pelo contrário, esperava ansiosamente por estar com Jesus e disse: Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Isso mostra que Paulo tinha certeza de que no momento em que ele morresse, o seu espírito iria para junto de Cristo. Então, nesses três casos, percebemos que assim que o cristão morre, ele vai imediatamente para onde Jesus está. O quarto fato: os corpos dos cristãos dormem depois da morte. A tradução da palavra dormir na Bíblia tem dois sentidos diferentes. O primeiro diz respeito ao período de repouso que todos nós passamos diariamente. Já o segundo trata da morte do corpo, como aconteceu com Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus 4 dias depois de morrer. Vamos ver o que está escrito em João capítulo 11. Jesus disse: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Olha isso, irmãos. É importante saber que a palavra dormir na Bíblia se aplica somente aos cristãos. Vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Os corpos dos fiéis são descritos como dormindo, numa linguagem simbólica, muito comum no Novo Testamento, para se referir ao corpo daqueles que morreram antes da volta de Jesus, e nunca para o espírito e a alma, ok? A prova disso está no versículo 52 de Mateus capítulo 27, que diz assim: Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que dormiam foram ressuscitados. E o quinto fato: os corpos dos cristãos acordam na volta de Jesus. Talvez você esteja se perguntando: por que os nossos corpos físicos dormirão? Por acaso um dia eles irão acordar? De acordo com a Bíblia, sim. Em 1 Coríntios capítulo 15, está escrito que após o soar da última trombeta, no fim dos tempos, os corpos físicos de todos os cristãos que morreram um dia irão ressuscitar, serão transformados e se tornarão incorruptíveis. Então viveremos com Cristo e governaremos com Ele o seu reino aqui na terra. Leia comigo o que o apóstolo Paulo escreveu. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade.
Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém, irmãos? Não importa se o seu corpo foi enterrado em um cemitério, se for cremado e ter as suas cinzas espalhadas, se foi devorado por algum animal ou simplesmente desapareceu. Quando a trombeta soar, todas as partículas do corpo irão se reunir e se apresentar ao Senhor. E outra coisa interessante que vai acontecer neste momento é que os corpos ressuscitados se encontrarão com os corpos daqueles que estavam vivos quando Jesus voltar. E todos nós teremos corpos glorificados, como o de Jesus. Então, irmãos, é normal termos dúvidas e medos em relação à morte. E muito disso acontece porque nós não sabemos ao certo o que irá acontecer conosco quando a nossa vida aqui na Terra chegar ao fim. Mas a palavra de Deus é muito clara e nos traz muito conforto a respeito desse momento em que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos passar. A morte, meus irmãos, não é o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos os que creem nele possam ter a vida eterna, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Por isso creia na promessa que Cristo te faz hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.